Oi, gente! Vamos retomar a nossa conversa sobre contratação de serviços técnicos especializados por inexigibilidade de licitação. Mais especificamente, para responder à seguinte pergunta: a troca da expressão natureza singular por natureza intelectual na nova lei de licitações tem algum impacto na contratação por inexigibilidade de serviços técnicos especializados de pessoas com notória especialização? No vídeo anterior, que coloquei na descrição, expliquei os conceitos de inexigibilidade, de serviço técnico especializado e de notória especialização. Agora, vou falar sobre os conceitos de natureza singular e de natureza intelectual, bem como responder à pergunta se a substituição de uma expressão por outra tem impacto na aplicação da Lei 14.133. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Leonardo, servidor público, formado em Direito, especialista em Direito Administrativo, com mais de 10 anos de experiência na área de licitações e contratos da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E esse é o canal do Licita na Prática, onde falo sobre licitações e contratos administrativos. Então, se você já gostou do tema, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que pode se interessar por ele. Antes de falar sobre os conceitos de natureza singular e natureza intelectual, vamos relembrar os conceitos de licitação, inexigibilidade, serviço técnico especializado e notória especialização. Mas as explicações estão no vídeo anterior, que coloquei na descrição. Licitação é um processo para selecionar entre diversos interessados quem será o contratado para entregar um bem ou prestar um serviço, de acordo com regras definidas antes dessa escolha. Ou seja, licitação é competição, concorrência, disputa. Permite a participação de qualquer interessado desde que atenda às regras dela e selecione o contratado por meio de critérios objetivos. Inexigibilidade de licitação se configura quando a disputa de particulares para contratar com a administração não atende ao interesse público. Serviço técnico especializado é aquele realizado por um profissional com determinada especialidade, qualificação especial, que o diferencia dos demais profissionais. Notória especialização se configura quando uma pessoa é reconhecida em seu campo de atuação, sendo essa notoriedade relevante para concretizar o interesse público que a administração pretende atender com a contratação. Agora podemos definir o que é natureza singular e intelectual. A antiga lei de licitação não definia o conceito de natureza singular, e a nova lei nem menciona essa expressão. Então, vamos apelar ao senso comum. Singular pode ser entendido como algo único ou como algo diferente, que não tem igual. Só que no artigo 25 da antiga lei, existe um inciso que encampa essa ideia de objeto único, que vocês podem ver na tela. Portanto, não faria sentido que, ao falarmos de inexigibilidade para contratar serviços especializados, se entendesse que a expressão singular significava que apenas um prestador poderia realizar o serviço pretendido pela administração. Assim, no sentido de algo diferente, teria a natureza singular um serviço que não poderia ser objeto de comparação. Ora, se esse serviço não pode ser objeto de comparação, não é possível licitar, porque a licitação depende da comparação entre concorrentes, por meio de critérios objetivos, para definir o selecionado, o contratado. Resumindo, podem existir diversos profissionais especialistas com notoriedade que poderiam ser escolhidos por meio do critério de julgamento melhor técnico e preço. Só que em determinado caso, a licitação não é o meio adequado para atingir o interesse público. Vamos exemplificar. Um município quer criar um museu que seja um marco arquitetônico único para atrair turistas. Diante dessa situação, contrata um escritório de arquitetura com anos de experiência e reconhecido por criar prédios diferenciados para elaborar o projeto do museu.
Mas não existem diversos escritórios de arquitetura com anos de experiência reconhecidos por criar prédios diferenciados? Sim, mas comparar esses escritórios de arquitetura não irá garantir que a prefeitura atingirá seu objetivo: construir um edifício único que atrairá turistas. Como assim? Nem sempre aquele que tem mais projetos de museus, que tem mais projetos de prédios diferenciados, é o que teria as melhores condições para elaborar o projeto arquitetônico desejado pela administração. Pode ser que ele tenha mais dificuldade de compreender o conceito que a administração quer transmitir aos visitantes, porque o museu deve refletir as tradições locais, por exemplo. Agora vamos falar do conceito natureza predominantemente intelectual. A 14133 não conceitua intelectual, então novamente vamos recorrer ao senso comum. Intelectual está relacionado ao intelecto, à mente, ao espírito. Ou seja, um serviço de natureza predominantemente intelectual seria aquele que depende, em grande parte, da mente e espírito de quem vai prestá-lo para ser executado. Nada mais intelectual que um projeto de arquitetura, que representa uma ideia de como deve ser construído um edifício. Mas qualquer serviço de natureza intelectual poderia ser caracterizado como inexigível? Não. Lembre, a regra das contratações públicas é a licitação. Não por acaso, a lei deixa explícito que os serviços de natureza predominantemente intelectual podem ser objeto de licitação de técnica e preço, conforme artigo 36, parágrafo 1º, inciso 1º da 14133, conforme coloquei aí na tela para vocês. Ou seja, não basta o serviço ter natureza intelectual e a pessoa a ser contratada ter notória especialização para caracterizar a inexigibilidade. Necessário demonstrar que a comparação entre as pessoas que podem realizar esse serviço de natureza intelectual não irá garantir que a administração atinja o seu objetivo. Resumindo, a troca da expressão natureza singular por natureza intelectual não altera o sentido da regra pertinente à inexigibilidade, porque a sua essência, alma e espírito está vinculada à ideia de que a licitação não garante que o objetivo da administração será atendido, porque não é possível, por meio da comparação, verificar qual a pessoa atenderá o interesse público. Agora quero saber de vocês: a troca da expressão natureza singular por natureza intelectual vai alterar o seu cotidiano? Coloque a sua opinião nos comentários. Gostaram do vídeo? Por favor, dê um like, compartilhe, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Se ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei ou qualquer outro tema relacionado a licitações e contratos, coloca nos comentários. Vejo você no próximo vídeo.